Pontapés no léxico. Vamos falar das imprecisões do verbo vir e ver. É um verbo que tem trazido muita confusão, por isso estamos a falar de imprecisões. Imprecisões são confusões, tem muita confusão, confunde-se o verbo vir com o verbo ver. Analisemos a seguinte frase. Quando veres o Manuel, diga-lhe que eu preciso de conversar com ele. Se ele vir ao meu encontro, será melhor. Quando veres o Manuel, diga-lhe que eu preciso de conversar com ele. Se ele vir ao meu encontro, diga-lhe que será melhor. Meu Deus, parece estar bonito. Mas, atenção, temos ali imprecisões do verbo ver e do verbo vir. É disto que queremos falar hoje. Trata-se, no entanto, do futuro imperfeito do conjuntivo. Como é bem sabido, o modo conjuntivo indica uma probabilidade, uma possibilidade. E se estamos a falar do futuro imperfeito, quer dizer que é uma ação que ainda não aconteceu, mas que é tida como possibilidade. Vai acontecer futuramente, mas provavelmente. Ok? Então, analise o seguinte. Quando veres o Manuel, de acordo com o que temos aí na nossa tela, diga-lhe que preciso de conversar com ele. Atenção, ali, quando veres essa forma verbal, trata-se do verbo ver e não do verbo vir. Então, se é o verbo ver, tu não podes dizer quando veres, porque o verbo ver, no futuro imperfeito, se transforma em verbo vir. Vou repetir muito calmamente. O verbo ver, no futuro imperfeito, transforma-se em vir. Ora, vejamos, vamos conjugar este mesmo verbo em todas as pessoas gramaticais. Vamos a falar do verbo ver, que significa quando te encontrares, no caso em concreto da nossa frase, quando te encontrares com Manuel, não é? Então nós não podemos dizer quando veres. Bora lá. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles ou elas virem. Essa forma virdes é a segunda pessoa do plural. Os meus alunos têm dito assim, essa forma é mais para os da igreja. Não é para os da igreja. É para os que falam bem o português, ok? Quando vós virdes. Maravilha. Então, nesse caso em concreto, a forma correta é quando vires o Manuel. Vais jogar no lixo o quê? Quando veres. Não podes dizer nunca mais quando veres alguém. Quando veres a Maria, diga a ela que a professora deu a avaliação. Corta. É para dar um pontapé a quando veres. Diga o quê? Quando vires. Maravilha. A parte B, que é a segunda oração, diz assim: se ele vir ao meu encontro, será melhor. Se ele vir ao meu encontro. Trata-se do verbo quê? Do verbo vir. Ok, só que o verbo vir ali está no infinitivo. Não é a forma correta. A forma correta seria se ele vier ao meu encontro, será melhor. Então vamos lá conjugar esse verbo vir no futuro imperfeito do conjuntivo. Você pode utilizar o pronome se ou quando. Bora lá. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier. Se nós viermos, se vós vierdes, se eles ou elas vierem. Maravilha. Tenho dito o que é que tens de memorizar?
Não diga mais quando veres. Diga assim, quando vires. Se ele vier, tá certo? E não podes dizer se ele vir. Ok. Outra imprecisão que ocorre com o verbo vir e ver está no presente do indicativo. Veja, o presente do indicativo do verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Se formos ao pretérito perfeito, eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos. Ok, estamos a falar de que verbo? Verbo ver. Nós vimos. Analise a seguinte frase. Nós vimos o gatuno a sair daquela casa às pressas. Nós vimos o gatuno a sair daquela casa às pressas. Ok. Então, trata-se do verbo ver, quer dizer, nos confrontamos com o gatuno, nos deparamos com o gatuno. Até ali não tem nenhum problema. Só que o verbo vir, no presente do indicativo, também assume a mesma forma, ok? Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos. E ali, quando nós queremos dar uma informação quaisquer, por exemplo, vocês têm estado a ouvir por ali, vimos por intermédio desta informar que a prova foi adiada. E aí você pergunta assim, mas vimos por intermédio de... Esse vimos é do verbo vir ou do verbo ver? Sempre que você tiver assim em dúvida e quiseres ter certeza de que verbo se trata, substitua esse vimos por intermédio desta por estamos aqui. Estamos aqui, por intermédio desta, informar que a prova foi adiada, por exemplo. Se você perceber bem, faz sentido, não é? Faz sentido. Logo, trata-se do verbo vir no presente do indicativo. Já o verbo ver no pretérito perfeito também assume a mesma forma. É vimos, de observar, enquanto que o verbo vir no presente do indicativo também é vimos. Exemplo, vimos por meio desta informar que a reunião foi adiada, por exemplo. Vimos o ladrão a sair daquela casa às pressas. Perca tudo, mas não perca a fé. Ou estudar e não revisar é perda de tempo. Quando é que devemos usar perda e quando é que devemos usar perca? Falar de perda, estamos a tratar de um substantivo. Um substantivo que deriva do verbo perder. Estamos a falar de uma derivação regressiva. Provavelmente um dia estaremos aqui explicando o que é isso, derivação regressiva. Mas trata-se de um substantivo. Substantivos são nomes. E nesse caso é um substantivo abstrato. A perda. A perda. Ok? Quando alguém perdeu um ente querido e tu fores lá consolar, vais dizer que triste realidade. É uma perda irreparável. Não é verdade? Perda irreparável. Aí não podes confundir com perca irreparável. Sempre que você estiver a vacilar, se vais dizer perca ou perda, pergunte sempre o quê? O quê? Por se tratar de um substantivo, a resposta é o quê? Substantivos são coisas, ok? E quando nós quisermos responder o quê, vai nos levar à perda e não à perca. Eu vou perguntar,
O que é irreparável? A perda. Eu vou perguntar, o que é irreparável? A resposta é a perda e não a perca. Quando é que vamos usar perca? Perca usaremos quando quisermos nos referir a um conselho, a um apelo, por se tratar do presente do conjuntivo. Quando quisermos dar um conselho, vamos usar o perca, porque é forma do verbo perder no presente do conjuntivo. Veja, por exemplo, perca tudo, mas não perca a fé em Deus. Perca tudo, mas não perca a fé em Deus. Se tentares substituir esta palavra perca nesse contexto pela palavra perda, vai dar uma coisa feia, nem entendes. Espero que tenhas entendido. Perda é um substantivo abstrato e vem ou deriva do verbo perder. E perca é a forma conjugada do verbo perder no presente do conjuntivo. Quando é que devemos usar, então? Devemos usar para simbolizar uma coisa, perda irreparável, não é? E o segundo caso, vamos usar quando quisermos apelar ou aconselhar. Perca tudo, mas não perca a fé em Cristo. Pois bem, ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima edição. Pontapés no léxico.